estamos estudando Timóteo. aonde? 1 Timóteo, capítulo 6. Muito bem. Então vamos dar continuidade ao assunto que nós já estamos falando há alguns meses na primeira carta de Paulo a Timóteo. E como nós estamos falando versículo por versículo, texto a texto, vamos estudar hoje capítulo 6, o versículo 11 ao versículo 16. E como tenho dito, aqueles que têm dificuldade de manusear a Bíblia, de encontrar os textos, não se preocupe. Você anota, ou se não anotar, depois você vai lá no YouTube e assiste paulatinamente e vai anotando texto a texto para você conferir o que está escrito na palavra de Deus, avaliar e pesquisar sobre o que nós estamos no momento nos dedicando a aprender da palavra de Deus. E como tenho dito, todos vocês que vêm acompanhando toda a semana esses assuntos, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, um jovem pastor na faixa de seus 30 anos, pastor da maior igreja daquela época, que era a igreja de Éfeso, não é? E Paulo, nessa carta, ele traz uma diversidade de ensinamento sobre família, sobre doutrinas heréticas, sobre conduta, sobre ética, sobre a diversidade da vida da igreja e sobre a vida do pastor, do líder. Você que é líder, que desenvolve sua liderança no ministério que Deus lhe chamou, é necessário que você compreenda o quanto é essencial conhecer as Escrituras a fim de não cedermos, não cairmos na tentação do inimigo das nossas almas e perecermos no caminho da perdição, não é? Então hoje nós vamos ler o capítulo 6 de 1 Timóteo, verso 11 até o verso 16. Paulo diz a Timóteo assim: porém tu, ó homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé, toma posse da vida eterna para a qual fostes convocado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas, na presença de Deus, que é tudo da vida, e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilatos fez o perfeito testemunho, eu te exorto. Guarda este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará com que se cumpra no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, e que ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Então vamos lá, amados, aos textos e aprendamos aquilo que Deus tem para nós nesta noite pela sua palavra. Paulo chama a atenção de Timóteo para posicionar-se à frente da batalha teológica em defesa da fé. Não é diferente dos nossos dias, onde nós temos assistido, como foi dito aqui,
na oração, eu acredito que foi o irmão Edmilson, eu escutei a voz de Edmilson. Tiago, não foi? Estava parecido com a voz de Edmilson hoje. Está vendo? Que orou pela nação, outros que oraram pelas igrejas que estão, de certa forma, contaminadas. Hoje, irmãos, nós temos que ter o maior cuidado, porque não é o fato de alguém dizer que ele é. Não é? O próprio Jesus diz em Mateus 7,15, que o falso profeta, ele é identificado não é por aquilo que ele prega, simplesmente, mas ele é identificado pela conduta, pelo fruto do Espírito. Então é essencial que a gente, nos últimos dias, conheça as Escrituras, para que a gente não se embarace com o que tem surgido no mundo e em nosso meio. Porque muitos virão, disse Jesus, em meu nome, e farão sinais, prodígios, maravilhas, e enganarão a muitos, não é? Então é necessário que a gente conheça a teologia bíblica, a teologia cristã, a teologia de Cristo. Como o próprio apóstolo Paulo tem falado aqui, que nós precisamos conhecer a teologia de Cristo e afirmá-la dia a dia em nossa vida. Então Paulo orienta Timóteo, chama a atenção dele para que ele se posicione à frente da batalha teológica em defesa da fé. Desde os tempos imemoráveis, a verdadeira fé em Deus é considerada alvo de oposição. Ou seja, quando você tem uma fé verdadeira, porque existem vários tipos de fé. Existe a fé natural, que é aquela que você já nasce com ela. Certo? Existe o dom da fé, a fé como dom. Exemplo, Abraão. Exemplo, capítulo 12 de 1 Coríntios está lá, a fé como dom. E existe a fé que é gerada em nós pela ação do Espírito Santo mediante a palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, verso 17. Então, Paulo aqui fala que Timóteo deve se posicionar em defesa da verdadeira fé em Deus. E a verdadeira fé em Deus, ela é baseada na Escritura Sagrada. Não se pode ter uma fé em Deus e viver o contrário daquilo que a Escritura diz. Como assim, pastor? Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, eu tenho fé em Deus. Veja, presta bem atenção. Mas essa fé que ele diz que tem em Deus, ele diz, eu tenho fé em Deus que esse caba. Um exemplo, né? Esse caba vai pagar pelo que ele fez comigo. Citando um exemplo. Então essa sua fé não está baseada em Deus. Essa sua fé está baseada no seu desejo de vingança. Porque quando está baseada em Deus, a Bíblia diz, capítulo 12, verso 18 da carta aos Romanos, que nós entregamos a Deus. E Ele sabe o que fará. Não deis lugar à ira, pois a vingança é minha, diz o Senhor. Eu retribuirei. Por quê? Porque se você tem uma fé genuína em Deus, a sua justiça não vem daqui, vem de lá, vem de cima. Porque mesmo que nós possamos, como cidadãos, usar a justiça terrena, ela é falha, ela é corruptível, ela se corrompe e ela se vende. Estamos vendo aí a Suprema Corte do país vendida à corrupção, aonde a profecia bíblica de Isaías capítulo 5, verso 20, tem se cumprido. Ai dos que dizem que a verdade é mentira e a mentira é verdade. E nós estamos vendo aí isso acontecer dia a dia com a Suprema Corte da nossa nação. Rasgando a Constituição, trazendo e criando leis que não é da competência da Suprema Corte. Nos três poderes, o Executivo,
o legislativo e o judiciário. Eles são independentes. O legislativo são aqueles que legislam, porque eles receberam da população o poder de criar leis por meio do voto. Eles formam as leis. O executivo aprova quando ele sanciona. E o judiciário julga. Mas ele não pode legislar em causa própria. E nós estamos vendo isso dentro do contexto da corrupção da nossa nação, do nosso país. E quando a Bíblia diz que a verdadeira fé em Deus ela é considerada alvo de oposição, é porque a verdadeira fé em Deus ela é justa. Ela é justa. Ela não é imparcial. Não é? Ela julga corretamente. Ela vai de acordo com aquilo que está nos autos. Ela não segue uma ideologia. Ela segue aquilo que está constitucionalmente estabelecido. Então, quando você tem uma fé verdadeira em Deus, você anda de forma digna do Evangelho. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versos 17 a 32, quando Paulo fala daqueles que se converteram dos ídolos ao Deus vivo. Aí ele diz, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe com as suas próprias mãos para ter o que comer. O que mentia, não minta mais, porque isso não convém. Porque não foi assim que você aprendeu de Cristo. Aí ele continua dizendo, irai-vos, porque você pode sentir raiva. Aí ele diz, não pequem. Não deixe que a ira domine você a ponto de você ir dormir com ira, com raiva. Verso 27 do capítulo 4, não tens lugar de raiva. E na sequência ele diz, no verso 32, do versículo 28 em diante, ele fala de amabilidade, de flexibilidade, de cordialidade, de amor recíproco, de amor mútuo. Então, quando a fé é verdadeira em Deus, a vida daquele que professa a Deus, ela é digna, ela é verdadeira. O apóstolo Paulo, para vocês terem uma certeza mais ainda daquilo que estou falando, a gente tem que falar escrituristicamente mostrado. Na segunda carta, mais à frente, no capítulo 2, verso 19, o apóstolo Paulo diz assim, na segunda carta de Timóteo: contudo, o firme fundamento de Deus permanece inabalável. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. E autenticado com esse selo: o Senhor conhece os seus. E aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aparte-se da injustiça. E a injustiça, ela tem níveis. Tem níveis baixos, níveis médios e níveis altos. E nós precisamos contextualizar a nossa fé no dia a dia. Porque a verdadeira fé, ela não está sendo professada aqui nas quatro paredes, não. Ela tem que ser professada lá fora. Porque aqui tudo é santo, tudo é maravilhoso. Tudo é bom. A gente olha daqui para lá e só vê gente boa, gente maravilhosa, gente abençoada. Mas é lá fora que vem a contextualização da tua fé. Na época de Paulo e da igreja primitiva, alguns dos grandes inimigos da fé eram os falsos mestres. E aonde estavam esses falsos mestres? Na mesma carta a Timóteo, no capítulo 1, vê aí, versículo 3 e 4, Paulo diz: conforme te solicitei, quando partia para a Macedônia, permanece em Éfeso para advertires a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas,
e que parem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis, que causam discórdias em lugar de propagarem a obra de Deus, que tem como fundamento a fé. Então observe que Paulo está dizendo a Timóteo que ele combata as falsas heresias e os falsos ensinamentos e os falsos mestres aonde? Dentro ou fora? Dentro da igreja. E normalmente, irmãos, me diga uma coisa, pense comigo. Onde o pecado começou? No céu. Tem falha? Tem erro? Não tem. Por que Satanás não tem perdão para ele? Por que não tem perdão para o diabo? Porque ele não tinha nenhum motivo para errar. Porque ele viu o que eu e você não viu. Ele viveu o que eu e você não viveu. Ele desfrutou do que eu e você não desfrutou. Então ele não tinha motivo para errar. E errou. Ele não tinha motivo. Ele estava em um nível acima de nós, como a Bíblia diz, que nós fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Salmos 8, verso 6, diz que o homem foi feito um pouco menor do que os anjos. E ele não era qualquer anjo, ele era um querubim ungido. Então ele via Deus, ele via a eternidade, participava da eternidade com Deus, ele desfrutava de tudo que o céu tem de bom, porque o que o céu tem de bom está na pessoa de Deus. E como eu disse a você, o céu, irmão, não começa quando eu chegar lá. O céu começa quando Jesus entra na tua vida. O céu começa quando Jesus entra na tua vida. Glória a Deus. Então ele não tem perdão para ele. Deus vai e cria um jardim do Éden. Um ambiente como? Bom, perfeito, sem dor, sem sofrimento, sem aluguel, sem conta de energia, sem conta de água, sem IPTU, sem IPVA. Né? Adão não pagava 51% de imposto, não trabalhava 6 meses do ano para pagar imposto. Não. Tudo bom e do melhor. Melhor comida, melhor bebida. Não precisava de ventilador, de ar-condicionado, tudo era natural. E direito a viver eternamente. Foi o que ele fez? Pecou. Pecou. Então, dentro do contexto de onde vêm as heresias, é justamente de onde não deveria surgir. Vocês entendem a importância do culto de doutrina? A necessidade da escola dominical, de vocês estar ali na escola dominical para puxar dos seus professores a palavra. Já que a vida do crente ela é pautada por aquilo que está escrito. E percebam, irmãos, que todos os falsos mestres, eles normalmente vêm de divisões. Porque ele não aceita estar submisso a nada nem a ninguém. Porque a visão dele não é o reino, mas o seu estômago, o seu ego, o seu eu. E Paulo adverte Timóteo a combater isso. Onde os falsos mestres, ele busca o materialismo e as paixões da carne e a falsa ciência, o falso saber, o falso conhecimento. Ainda no capítulo 1, vê lá, capítulo 1, verso 8 a 10. 1, 8 a 10.
da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Diz assim: sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usa de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática de imoralidades sexuais, para os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Contra a sã doutrina. E aí, a igreja primitiva, irmãos, não era isenta disso, como nós não somos hoje. Os movimentos que têm surgido ao longo dos séculos, e muito mais agora, onde existe uma denominação, que eu não quero citar o nome, em algum dos estados da federação, que o púlpito agora está sendo colocado como ringue. Bota a luva das irmãs, luva de boxe, e duas vai lutar no púlpito. As duas vão lutar boxe no púlpito. Imagine isso. Isso está aí na internet, trazendo maior vergonha. E olha que é uma denominação tradicional, reconhecida. É aquilo que eu sempre tenho dito: não adianta você começar bem, você tem que continuar bem. O apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele diz: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes e abundante. Comece, continue e cresça, não pare. Não adianta a gente ir começando daqui a pouco, não quero mais não. Que fogo era esse? Era de Deus? Era estranho. Porque o fogo de Deus, ele continua. Não para. Deus falou para Daniel no capítulo 12 do livro do profeta Daniel: tu, porém, vai até o fim. Jesus disse: ser fiel até a morte. Comece, mas prossiga, não pare. Pastor, nós estamos sujeitos a ter o acidente do trajeto. Estamos sujeitos, porque o caminho é estreito. E a porta é também. E o inimigo vai trabalhar para tirar sua atenção do caminho. Se tirar sua atenção do caminho, você pode tropeçar na pedra ou cair no buraco. Por isso que o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Eu tenho que saber aonde estou botando o pé. E luz para o caminho, eu tenho que olhar o caminho. Onde a Bíblia diz que o impuro não fica nele, o profano não permanece nele. Cristo Jesus, ele é santo, como diz o apóstolo Pedro, assim como ele é santo. Capítulo 1, verso 15 da primeira carta, Pedro diz: assim como ele é santo, sede vós também santo em toda a maneira de viver. O poder espiritual, irmãos, ele não é aquele que se manifesta, que muitas vezes a gente sai daqui alegre, falando em línguas estranhas. Isso é bom, isso é louvável, isso é gratificante, mas o verdadeiro poder espiritual é quando muda você de dentro para fora. Glória a Deus. Aonde as pessoas olham para você e vê o fruto do
bondade, mansidão, domínio próprio, não é? Fidelidade. Não, meu irmão, eu sirvo a Deus, mas todo negócio que faz, só faz negócio com mentira, com engano. Só faz negócio enganando os outros, tentando tirar vantagem dos outros. E diz que está cheio do Espírito Santo. Como é que é um negócio desse? Se o Espírito Santo habita em mim e eu vou fazer negócio para enganar o outro, cadê a santidade? Cadê a santidade? O Espírito Santo habita em mim. Aí eu vou trair a mulher, vou mentir para a minha esposa. Cadê o Espírito Santo aí? Vou fazer negócios escusos. Vou dizer, não, irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Você pode estar cheio de qualquer coisa, do Espírito Santo não. Porque quem está cheio do Espírito Santo anda na verdade. E como eu disse, o caminho é apertado. E Satanás vai tentar te embaraçar. Para que você não prossiga de forma digna do Evangelho. De vez em quando vai chegar alguns enviados do diabo que você vai pensar que é enviado de Deus. Como eu já contei aqui a vocês várias vezes, e vou contar de novo. Lá na igreja que eu congregava, em dia de Santa Ceia, a igreja lotada, cheia, entupida de gente. Chegou uma mulher, vinda de outra igreja, bem bonita, toda arrumada. Quando terminou o culto, ela disse, irmão, eu queria falar com o senhor. Pois não, minha irmã, diga, deseja. Eu disse, não, porque Deus me mandou aqui e disse que era para a gente se casar. Eu disse, e foi, não foi Deus que mandou? É porque Deus disse que eu tinha que deixar meu marido, meus 4 filhos e ficar com o senhor. Eu disse, foi Deus mesmo, foi o diabo. Foi o diabo que mandou, não foi Deus não, porque Deus não vai destruir um para construir outro não. E ela saiu lá, olha, você vai pagar o preço, Deus, eu digo, deixa ele vir conversar comigo que eu pago o preço. Eu sabia que era o diabo. E Deus vai fazer um negócio desse, irmão? E isso, irmãos, isso aí, essas coisas que acontecem. Pega muito crente de surpresa, crente que não tem base na Bíblia, se atrapalha com essas coisas e diz, não vou mais para a igreja. Não vou mais para a igreja. Que eu pensei que a igreja era uma coisa e quem chega lá só foi decepção. E a primeira decepção é tu. Porque quem entra na igreja por causa de Jesus, não sai dela por causa de homem nenhum. Seu alvo é o céu. Glória a Deus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Olhe para ele, obedeça a palavra dele. Não olhe para as coisas erradas que tem no meio, não, que tem. Onde você for, você vai encontrar. E se você trabalha numa empresa, tem 1.000, 10.000, 20.000, 30.000 funcionários, sempre vai ter alguém ali para tentar lhe sujar, lhe derrubar, lhe denegrir, lhe destruir. Todo canto tem gente que não presta. E a igreja, mas a igreja é privada não, a igreja é pública. Todo mundo entra, agora nem todos ficam. E tem muitos que ficam. Para quê? Uns realmente querem. E tem muitos que não querem. Não querem nada. Querem se destacar, querem aparecer, querem fazer da igreja comércio. Trampolim. Palco para aparecer. Aqui, irmãos, não é lugar de show, de apresentação. Aqui é lugar de adoração, de oração, de aprendizado, de conversão, de mudança. De mudança. E você muda quando você realmente assume um compromisso com Deus e o Espírito Santo verdadeiramente habita em você.
Aí você dá espaço ao Espírito Santo, ele vai mudando, vai trabalhando, lapidando a sua vida. Muitos falsos profetas, eles querem se apresentar como mestres, como conhecedores, mas na verdade são mentirosos. Eles querem se destacar, eles querem aparecer. No capítulo 6, no verso 20, o apóstolo Paulo diz assim: Timóteo, guarda o bom tesouro que te foi confiado. Evita as conversas inúteis e profanas, assim como as oposições sem fundamento, que muitos chamam de ciência, chamam de conhecimento, quando na verdade não é. Porque a verdadeira sabedoria, o verdadeiro conhecimento, irmãos, ele não produz confusão, ele produz crescimento, equilíbrio. Todo bom debatedor, ele ouve bem e responde com equilíbrio. Mas quando começa a querer brigar, discutir, para demonstrar que sabe mais que o outro, aí já não é mais um debate sadio. Porque a Bíblia manda que a gente sente e tente convencer o contradizente. Mas convencer o contradizente tem que ser pelas Escrituras. Não pelo que eu acho. Não, porque eu acho assim. Não, a Bíblia não tem nada de acho. Ou é, ou não é. E dentro desse contexto, a igreja primitiva sofreu muitas baixas com os ataques dos gnósticos. O que significa gnóstico? É a expressão grega, que significa conhecimento. É uma corrente filosófica, segundo a qual as pessoas podem ser salvas mediante o conhecimento. Irmãos, se nós fôssemos ser salvos, muitos que já partiram, fossem ser salvos pelo conhecimento, meu Deus, pobre do ser humano. Porque o que tem de gente que não teve a oportunidade de ler, de escrever, de aprender, de ter a capacidade cognitiva, de desenvolver um pensamento lógico, tem muitos, mas que foram salvos porque creram em Cristo. E nós temos um exemplo disso na primeira carta de Paulo a Timóteo. Veja o que é que Paulo diz a Timóteo, no capítulo 2. Capítulo 2 de 1 Coríntios. Veja o que é que Paulo diz. Eu mesmo, irmãos, quando me dirigi até vós, não o fui apenas com discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Portanto, decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi sob fraqueza, temor e grande tremor que estive entre vós. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas construíram-se em demonstração do poder do Espírito Santo, para que a vossa fé não se fundamentasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que é que Paulo está querendo dizer? Eu, Paulo, presta bem atenção, teólogo, mestre em Antigo Testamento, conhecedor da lei, formado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Gamaliel era neto de Hilel, um dos maiores irmãos
Um dos maiores homens que já andou nesse mundo a nível de conhecimento. Paulo foi formado aos pés desses homens. Era uma pessoa altamente preparada. Falava grego, hebraico, latim, árabe e aramaico. Tinha um conhecimento filosófico, teológico, escriturístico, tremendo. Mas quando ele chegou na igreja de Coríntios, ele disse: eu não vim aqui expor a minha formação filosófica, teológica, não. Eu vim aqui pregar para vocês debaixo da demonstração do poder do Espírito Santo, para que a fé de vocês não se apoie no conhecimento intelectual apenas, mas na manifestação do poder do Espírito Santo. Então não é simplesmente, não é um conhecimento. Você não é salvo mediante o conhecimento da filosofia. Você não é salvo mediante o conhecimento da geografia, da matemática, da química. Não! Você é salvo mediante a ação de Deus, pelo poder do Espírito Santo, quando você crê que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque quando você crê, capítulo 1, verso 13 de Efésios: vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Você ouviu, você creu, o Espírito Santo habitou em você, você é salvo, você foi selado com o selo de Deus. E quando você recebe a ação do Espírito Santo em sua vida, você pode ter a formação que tiver. Aí ele vai fazer como Paulo: eu considerei tudo que eu sabia como nada. Se os falsos mestres eram dominados pela cobiça e escravos da ganância, Timóteo, como homem de Deus e pastor da igreja, deveria fugir desse caminho sinuoso. As palavras que Paulo diz no versículo 11. Vamos lá, capítulo 6, verso 11. Paulo diz assim: tu, porém, ó homem de Deus, foge dessa cilada. Indica um contraste entre Timóteo e os falsos mestres. Paulo dizia para ele: tu foge desse comportamento que esses homens estão tendo. Tu não te comporta como eles, não. John Stott realça que Paulo faz 3 apelos a Timóteo. 3 apelos. Primeiro, o apelo ético, ou seja, fugir do mal e buscar a piedade. Segundo apelo, o apelo doutrinário, ou seja, deixar o erro e lutar pela verdade. Terceiro apelo, a apropriação, ou seja, apropriar-se da vida eterna que ele já tinha recebido. É o que diz o versículo 11 e o versículo 12. Na continuação: tu, porém, homem de Deus, foge dessas ciladas e segue a justiça. Olha aí, ó. Evangelho é justiça. Depois ele diz: a piedade busca conservação de uma vida digna com Deus. A fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate a boa batalha da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já realizado boa confissão diante de muitas testemunhas. Esses 3 apelos são colocados num saudável equilíbrio. Há quem lute pela verdade, mas negligencia a piedade. Outros buscam a santidade sem base bíblica e não se preocupam com a verdade. Como é que eu posso buscar a santidade fora da verdade? Se a santidade está ligada à verdade, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João 17:17.
Ninguém pode viver uma vida santa se não for de acordo com o Evangelho. Não, irmão, porque a gente tem que viver uma vida santa. E como é que é a vida santa? A gente tem que orar e jejuar todo dia. A gente tem que estar envolvido com a obra. Você tem que orar, você tem que jejuar, tem que estar envolvido com a obra. Mas se não houver verdade naquilo que você faz, não tem santidade. Jesus disse: eu sou o caminho. Mas o meu caminho é um caminho o quê? Da verdade. A verdade que traz vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Por quê? Porque eu sou a verdade que conduz ao Pai. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Outros buscam a santidade sem base bíblica e não se preocupam com a verdade. Outros ainda desprezam tanto a doutrina quanto a ética em busca de experiências religiosas. Aqui é que é o máximo. O que quer dizer isso? Cada um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus, temos uma experiência com Ele pessoal. Mas a sua experiência pessoal, já está dizendo, é sua. Ela não serve como doutrina. Ela serve como testemunho para você. Vai servir de testemunho para outros, edificar a fé de outros, mas não como metodologia de vida. Vocês estão entendendo? Eu tive minha experiência com Deus, mas é para mim, é minha. Se fosse para todo mundo ter igual, aqui eu tive, todo mundo tinha igual. A única experiência que a gente tem que é igual é a da salvação. Porque só há um Salvador, Jesus, acabou. Jesus me curou, foi a minha experiência de cura, mas não serve como doutrina, é minha experiência. Ele quis curar porque Ele é misericordioso, porque Ele é bom, mas não é a minha cura, a minha experiência de cura que vai salvar os outros, não. Porque se você basear sua fé no meu testemunho, na minha experiência com Deus, sua fé vai naufragar. Por quê? A minha experiência vai ficar aqui. Quando Jesus voltar, ou se eu morrer antes dele voltar, vai acabar a minha experiência. Ninguém vai mais poder ouvir ou testemunhar. Mas a sua experiência com Deus, você leva com ele para o céu, para a eternidade. O conhecimento bíblico vai lhe alinhar com a vontade de Deus. O conhecimento bíblico vai abrir o seu entendimento para você não cair no conto de Satanás. Porque o diabo conhece a Bíblia, irmãos. O diabo chegou para Jesus e disse: lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito. Jesus disse: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Muita gente conhece a palavra, torce a palavra para fazer o que quer. O diabo conheceu a palavra não para ele ser salvo, ele usou a palavra para colocar Jesus em uma situação complicada, mas Jesus conhecia. Então cuidado com muita gente que chega disfarçado para você, de crente, dizendo que é crente, que é fiel, que é isso ou que é aquilo outro, e que você não sabe. Que o mundo está cheio, irmãos. Não estou dizendo com isso, escute bem, não estou dizendo que sou o dono da verdade, porque não sou. O dono da verdade é Deus. E Ele revelou a verdade dele nas Escrituras. E para que eu não caia no engano do diabo, eu preciso estar atento à Escritura. Jesus diz em Mateus 24, 25: eu vos tenho avisado.
O próprio Jesus disse, porque virão muitos e dirão, o Cristo está ali ou acolá. Não descrédito. Aí, gente, qualquer coisa, rapaz, está sabendo, tem uma igreja agora que lá o pastor cospe fogo. E é. Aí o homem voa. Lá o outro levita. Tá, deixa ele lá, rapaz de Deus. Eu vou ficar aqui mesmo no meu lugar. Ficar naquilo que Deus me chamou. Cumprindo, vou. Ai, irmão, tu não crê em milagre, não? Creio. Quando Deus quiser que eu veja milagre, Ele vai me fazer ver milagre. Aleluia, glória a Deus. Ele vai me fazer ver milagre. E qual é o milagre? O milagre começa em mim. Olha, o milagre começa em mim. Eu não vou atrás do milagre dos outros, eu vou atrás do meu milagre. Não tem pessoas que vivem testemunhando o testemunho dos outros? E o seu? E o seu testemunho? E o seu milagre? Não adianta eu falar do milagre dos outros se eu não... É bom falar? É. Contar a experiência do que vi, do que aconteceu. Isso gera fé para mostrar que Deus ainda está agindo em mim, em você e no mundo. Mas você precisa ter seu milagre, sua experiência com Deus. Mas lembre-se que a sua experiência com Deus é sua. Não serve como doutrina. Que é o que muita gente... Não é? Despreza uma doutrina bíblica, a ética em busca de experiência. E isso, irmãos, o inimigo se utiliza disso para criar esses movimentos que tem por aí. Como eu disse aqui há dias atrás, que tem uma denominação no caminho aqui quando eu vou para a minha casa, que tem hora para começar o culto e não tem hora para terminar. Que o povo lá do alto do Miramar está reclamando. Fica ali próximo da casa de Clarinha, né? Que é uma zoada que ninguém sabe. Esse culto aqui é um culto público para quem não é cristão? Não. Se ele entrar aqui, a gente não vai botar ele para fora, assista. Mas isso é um culto privado aos crentes, culto de doutrina, do ensino. Se o ímpio entrar aqui, eu posso assistir o culto? Pode, sente, fica à vontade. Mas o ensinamento é direcionado aos crentes. Se o Espírito Santo abrir o entendimento dele para ele entender, Deus pode fazer isso? Pode! E como pode? Lembra de Filipe, quando estava em Samaria, e Deus disse a ele, vai para o deserto. Ele falou, fazer o que no deserto? Eu vai para o deserto que nada vai ver. Quando ele chega lá no deserto, ele vê uma carruagem vindo. O Espírito Santo diz a ele, aproxima-te da carruagem. Ah, vai Filipe, correndo. Se fosse eu não aguentava, né? Correr. Mas Jesus mandou que podia quem aguentava. Estava lá Filipe ao lado correndo, mandava era Tiago, correndo ao lado lá da carruagem, do tesoureiro da rainha de Candace. Tu está lendo o quê? Estou lendo Isaías. Tu entende? Entendo não. Tu quer que eu explique? Explica. Só para aqui. Parou, subiu e Filipe explicou. Mas ele não estava entendendo. Mas alguém explicou. O Espírito Santo abriu o entendimento dele e disse, olha, tem água aqui. O que é que me pede batizar? Filipe batizou e foi-se embora. Para a Etiópia voltou crente. Então chega quem for, um cachaceiro, um drogado, quem for, entrou. Seja bem-vindo, porque a gente está aqui para receber todos. Mas o culto de doutrina é para igreja. Deus pode abrir o entendimento dele e ali converter ele. Pode. Mas o culto é para a igreja. Aí eu vou pegar esse culto aqui, não é botar um caixa lá na porta, para quem passar ficar escutando os gritos. O povo olhar assim. Isso é pregar o Evangelho? Não, isso é trazer escândalo ao Evangelho. Como ali é feito. Então a gente precisa ter cuidado. A melhor forma de se pregar o Evangelho não é gritando, é sentado,
juntinho, falando, testemunhando, como Jesus fez com a samaritana. Quando Jesus fez com a multidão, ele sentou, todo mundo, e ali conversando, falando. É ruim usar um sistema de som? Não, você tem um alcance maior. Mas o bom mesmo é você sentar um do lado do outro. Olha, a Bíblia diz assim, ó, a Escritura diz assim, ó, a Escritura diz assim. Mas hoje em dia, quase ninguém quer. Por quê? Não dá ibope, não aparece, não dá like, não é? Não aumenta os seguidores. Nós gravamos os cultos aqui com o objetivo de vocês depois rever em casa, anotar texto a texto, conferir, para aprender e memorizar. Porque o que eu estou falando aqui a vocês, eu posso esquecer, mas é difícil, porque eu tenho uma facilidade de memorização muito boa. Eu memorizo com facilidade. Posso esquecer? Posso. Estou sujeito a isso. Mas é mais difícil. Como eu estou estudando constantemente, estou ouvindo, aí vai ficando na memória. Por isso que o salmista diz no Salmo 1: medita na lei dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito. E assim te salvarás. Às vezes a gente quer salvar o outro, mas primeiro a gente tem que se salvar. Verdade. Se salvar. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Por quê? Fazendo assim, salvarás primeiro a ti, depois os que te ouvirem. Porque os que te ouvirem vão ver que você está dignamente conforme você está falando. Amém? Amém. Então hoje, como já são 9h03, a gente vai parar aqui. A gente só ficou até o versículo 13. Aliás, versículo 12, né? Na próxima semana, se Jesus não voltar e eu estiver vivo, nós continuamos no versículo 13 ao versículo 16. Amém, queridos? Amém. Que Deus em Cristo Jesus continue nos abençoando.